Unidade 3, Equilíbrio Químico. Aula 14.2, conteúdo: equilíbrio, ácido e base. Habilidade: equacionar a constante de equilíbrio dos ácidos e das bases. Olá, tudo bem, alunos, professores? Sejam todos bem-vindos à aula sobre equilíbrio ácido e base. E dando continuidade ao conteúdo de equilíbrio químico, nós vamos hoje conhecer um caso particular de equilíbrio químico, que é o equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico, ele vai ocorrer com substâncias que formam e liberam íons. E os equilíbrios iônicos mais comuns vão ocorrer com os ácidos, com as bases e com os sais. Por causa do fenômeno de ionização e de dissociação iônica. Vamos entender o que é o fenômeno de ionização e dissociação iônica. A ionização, ela ocorre com substâncias moleculares que, em contato com a água, ela vai reagir e formar íons. Já a dissociação iônica, ela se refere à liberação de íons já existentes, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a equacionar a constante de ionização dos ácidos e das bases. A constante de ionização, ela é uma grandeza matemática, tá? E ela é representada pela sigla KI. Ela se refere ao equilíbrio iônico, obtido a partir do fenômeno de dissociação ou de ionização. A partir do valor da constante de ionização de um ácido ou de uma base, é possível eu prever se o ácido ele é fraco, se ele é forte, assim também como a base. Aqui nós temos algumas siglas, tá? Que são utilizadas para montar a equação da constante de ionização de ácidos e de bases, ok? Temos a sigla KI, que ela é utilizada tanto para um ácido como uma base em equilíbrio. E aí nós temos também outras, tá bom, gente? Que é Ka, que é utilizada quando você tiver um ácido, tá? No equilíbrio, e Kb quando é uma base que está utilizada no equilíbrio, ok? Aqui nós temos um exemplo de um monoácido genérico, né? Representado aqui por HX. Lembrando que os ácidos, eles sofrem ionização, né? Em contato com a água, eles vão sofrer ionização. O que quer dizer isso? Que ele doa prótons e que libera
como cátio, o íon H+, ou H3 ou mais, chamado de íon hidrônio, tá bom? Então, observem que eu tenho aí uma representação, né, desse equilíbrio desse ácido com a água. E nessa representação desse monoácido genérico, a gente observa aí o fenômeno de ionização acontecendo, né? Para montar a constante de ionização de qualquer ácido, não é uma tarefa difícil, não, é bem fácil, tá, gente? Então, o que eu preciso saber? Então, basta pegar as concentrações molares dos íons, dos produtos, ó, que são esses daqui, e multiplicar. Depois você vai dividir pela concentração molar do ácido. E aí, ó, eu posso representar a constante de ionização dos ácidos dessa forma aí, ó. Estão vendo? Tá? Então, eu tenho a concentração dos íons, as concentrações molares dos íons, e eu tenho a concentração molar do ácido, ok? Então, isso aqui é uma equação genérica, e agora a gente vai ver isso num exemplo. Então, eu tenho aqui um ácido. Esse ácido aí, ele está em presença da água, né? Ó, HCl aquoso. Em presença de água, um ácido sofre ionização, liberando como cátio o H+, ou o H3O+, chamado de íon hidrônio, tá bom? E aí, gente, eu preciso equacionar a constante de ionização desse ácido. Como é que eu faço, né? Eu vou pegar as concentrações molares dos íons do produto, né? Aqui nós sabemos que são os produtos e aqui são os reagentes. Então, a constante de ionização de um ácido, para a gente equacionar, basta multiplicar as concentrações dos íons dos produtos e dividir pela concentração do ácido. Olha aí. Tudo bem, gente? Bem fácil, né? Não é difícil, não. É bem facilzinho. Aqui nós temos a equação de ionização do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é poliácido. O que significa isso, professor? Um poliácido é um ácido que possui mais de um hidrogênio ionizável, tá bom? Observem vocês que quando um ácido está em presença de água, ele sofre um fenômeno de ionização, liberando, né? Um cátio H+, ou H3O+, chamado de hidrônio, tá bom? Então, agora eu vou, a partir dessa equação da ionização do ácido sulfúrico, montar a expressão que
representa a sua constante de ionização. Isso é super importante você saber montar essa expressão, porque é a partir dela que você vai fazer o cálculo da constante de ionização, tá bom? No momento nós não estamos calculando, no momento nós estamos aprendendo a montar a expressão que vai representar a constante de ionização de um ácido e de uma base, ok? Então, QI se refere à constante de ionização, né, que pode se referir tanto para um ácido como para uma base. E aí, para montar essa constante de ionização, basta, tá? Multiplicar, eu vou aqui novamente para a minha equação, basta multiplicar as concentrações molares desses íons dos produtos e dividir pela concentração molar do ácido. Observem que para construir essa constante de ionização, eu preciso da equação de ionização do ácido, que no nosso caso aqui é o ácido sulfúrico. Está aí a representação da constante de ionização. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para as bases. Lembrando que bases não se ionizam, as bases se dissociam, ou seja, liberam íons que já estão existentes, né, na molécula, tá bom? Observem você que eu também tenho uma base genérica. Essa base, ela está em presença de água. Quando ela se põe em presença de água, ela vai liberar íons, né? Ela não vai formar como os ácidos, ela vai liberar íons. E aqui ela libera um ânion exclusivo, tá bom? Que é o OH-, chamado de hidroxila, ok? Então, essa aqui, né, é a equação de dissociação de uma base qualquer. A gente faz a mesma coisa. Para montar, basta multiplicar, tá aqui, ó, né, tá multiplicando, as concentrações molares dos íons do produto e dividir pela a concentração da base, ok? Vamos ao exemplo. Observem vocês que eu tenho a equação de ionização do hidróxido de alumínio, tá bom? Então, observem aí a equação de ionização do hidróxido de alumínio. Na verdade, não é a ionização, e sim a dissociação iônica. Tudo bem? Então, nós temos aí o hidróxido de alumínio, que é uma base. Essa base vai entrar em contato com a água e aí vai liberar íons. Lembrando que quando a gente tem uma base, ela libera exclusivamente um ânion OH-, chamado de hidroxila. A partir da equação de dissociação de qualquer base, é possível montar a constante de ionização. É isso que nós vamos fazer agora.
Então, observem vocês, né, que a partir daquela equação de dissociação do hidróxido de alumínio, agora sim é possível montar essa expressão, né? Porque sem essa expressão da constante de ionização, é impossível calcular, tá? Essa constante. Então, é necessário primeiro você saber equacionar a constante de ionização, tanto para um ácido como para uma base. A partir da expressão, né, o que eu fiz? Eu peguei as concentrações molares dos íons que estão presentes lá na equação de dissociação e dividi pela concentração da base. Olha aí. Agora, atenção! Observem vocês que a concentração de OH-, que é hidroxila, ela está elevada ao cubo. Tá aqui, ó. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque na expressão, tá? Lá na equação de dissociação dessa base, nós temos 3 mol desse ânion. Tenham muita atenção com isso, hein? A gente volta aqui e observa ali, né, que o mol de hidroxilas formadas lá na dissociação daquela base foram 3, ó. Ok? E a partir dessa expressão, eu vou substituir pelos valores de concentração e aí, ó, eu vou encontrar o valor de Ki, que é a constante de ionização. A partir dos valores das constantes de ionização, tanto para um ácido como para uma base, nós podemos ter uma noção se foram produzidos ou liberados íons no meio, tá bom? E aí, gente, a gente também pode ter uma ideia se o ácido ou a base ele é forte ou se é fraco a partir da interpretação do valor da constante de ionização, tá bom? Agora, existe um valor referencial, tá bom? Que a química adota, que é 10 a menos 5. Então, ó, quando a constante de ionização for maior que 10 a menos 5, eu vou ter um ácido forte. Esse é meu referencial, hein? Quando o ácido, a sua constante, né, de ionização for menor que 10 a menos 5, eu vou ter um ácido fraco. Dizer que o ácido é fraco é dizer que ele produz pouco íons, tá bom? Isso é a mesma coisa com as bases. A base ela vai ser forte quando a constante de ionização for maior que 10 a menos 5. E ela vai ser fraca quando a constante de ionização, ó, for menor que 10 a menos 5. Lembrando que o referencial que a química adota é 10 a menos 5. Com essas informações, tá bom? Com essas informações, nós vamos responder esta questão. Então, com aquelas informações que eu acabei de falar para vocês, nós vamos responder esta questão aqui. Temos 4 ácidos. Cada ácido desse, observem vocês que eles são formados por cloro, não é?
E nós temos também nessa tabela o valor da constante de ionização de cada ácido, ok? O primeiro ácido, ele é chamado de ácido hiporcloroso. O segundo ácido é o ácido cloroso. O terceiro ácido é o ácido clórico. E o quarto ácido é chamado de ácido perclórico, tá bom? A partir das informações dessa tabela, nós vamos aqui procurar a alternativa verdadeira. Mas para encontrar essa alternativa verdadeira, nós vamos ter que analisar cada afirmação, tá bom? Lembrando que para analisar, eu preciso saber do valor da constante de ionização de cada ácido, ok? Vamos lá. Então, gente, entre os ácidos fornecidos, o ácido clórico, tá aqui, né? O ácido clórico é um exemplo de ácido moderado? E aí? Se a gente for lá analisar a tabela, a gente vai perceber que essa alternativa, ela é falsa. Por que ela é falsa? Você deve estar se perguntando, né? Porque se a gente olhar lá na tabela, a gente vai perceber que a constante de ionização desse ácido é maior que o referencial, que é 10 a menos 5. Então, ele não pode ser um ácido moderado, ok? Vamos para a letra B. O ácido mais fraco é o ácido clórico. Essa alternativa também ela é falsa. Ela é falsa. Ela é falsa, gente, porque o ácido hiporcloroso é o ácido mais fraco. Não é esse daí, não. Não é o ácido clórico que é o mais fraco. O mais fraco, olhando a tabela como nosso referencial, a gente vai perceber que o ácido hiporcloroso é o ácido fraco, porque a sua constante de ionização é a menor. Vamos para a letra C. O ácido clórico é mais fraco que o ácido hiporcloroso. Também é uma afirmação falsa. É falsa porque o ácido clórico, ele é mais forte, ele não é fraco, ele é mais forte que o ácido hiporcloroso. Por que eu sei? Eu sei porque a sua constante de ionização ela é maior, ok? Vamos para a letra D. O ácido cloroso, esse daqui, ó, o ácido cloroso produz mais cátions em água do que o ácido clórico. Olha aqui. Todos esses ácidos, nós sabemos que eles sofrem ionização, né? Para sofrer a ionização, eles precisam estar em contato com a água. Quando eles entram em contato com a água, eles vão produzir, né, cátions H+, ou H3 ou mais, chamado de hidrônio. E ele está comparando esse ácido com o outro, né?
Quando um ácido produz mais cátion, significa dizer que ele é o mais forte, né? Um ácido mais forte. Então, essa alternativa aí, gente, ela também é falsa. É uma alternativa falsa. Ela não pode, eu não posso só afirmar que ela é falsa, né? Eu preciso dizer o porquê ela é uma alternativa falsa, tá bom? Então, vou explicar aí para vocês. O que acontece? O ácido cloroso, HClO2, ele não vai produzir mais cátions em água do que o ácido clórico. Por quê? Porque a constante de ionização do ácido clórico é maior que a constante de ionização do ácido cloroso, ok? Lembrando para vocês que essa análise, ela está sendo baseada nos valores das constantes de ionização desses ácidos, tá bom? Eu estou fazendo a explicação de cada um baseada nesses valores. Letra E. O ácido que mais ioniza em água é o ácido perclórico, né? O ácido perclórico, ele tem essa fórmula aqui, HClO4. O que quer dizer mais se ioniza? Né? A gente precisa sempre lembrar que ácidos, eles sofrem ionização, ou seja, quando eles estão em presença de água, há uma formação de íons. E as bases, elas sofrem dissociação, ou seja, elas liberam íons. Saber esses dois fenômenos, eles são importantes, né? Primeiro, para a gente poder montar a equação, né? A constante de ionização tanto de um ácido como para uma base, e para a gente entender aqui essa linguagem, né? O que significa dizer o ácido que mais se ioniza é o ácido que libera mais cátion, H+, ou H3 ou mais. É um ácido que, se ele libera muito esses cátions, significa dizer que ele é um ácido forte. Para ser um ácido forte, para eu reconhecer que um ácido é forte, eu preciso do valor da constante de ionização desse ácido e fazer uma análise. E também não posso esquecer que existe um valor referencial, né, para a constante de ionização de ácidos e de bases, que é o valor de 10 a menos 5, que é um valor que a química adota, tá bom? Então, vamos lá. Então, analisando, a gente percebendo aqui, desculpa, vou retornar, a gente percebendo que o ácido perclórico é o que mais ioniza, porque se a gente observar aqui na tabela a constante de ionização desse ácido é maior que os outros, tá bom? Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Ela é verdadeira porque o ácido perclórico apresenta a maior constante de ionização. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, para equacionar a constante de ionização de um ácido, de uma base, é necessário, né, termos
a equação de ionização do ácido, sempre lembrando que quando você coloca um ácido em presença de água, ele vai ionizar e vai formar íons, sendo que o íon cátion liberado no ácido sempre será o H+, ou o H3O+, chamado de íon hidrônio, tá bom? É a partir da equação que eu vou conseguir montar a constante de ionização do ácido. E quando é uma base? A base, nós temos que lembrar que ela dissocia. O que significa dizer isso, professora? Que ela libera íons já existentes na substância, tá bom? Para montar a constante de ionização das bases, eu preciso, primeiro, equacionar a dissociação. Pegar a base, colocar em contato com a água e liberar os íons. É difícil equacionar uma constante de ionização para um ácido, para uma base? Não, é coisa bem simples. O que você vai fazer? Você vai pegar as concentrações molares dos íons, seja ele formado, seja ele liberado, né? Formado é ácido, liberado é as bases. Então, você vai pegar as concentrações dos íons liberados de uma base e vai dividir pela concentração dessa base. Se a substância química é um ácido, vai fazer a mesma coisa, só que a divisão não vai ser mais para o ácido, não vai ser para uma base, né? Vai ser para um ácido, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? O objetivo da nossa aula não é calcular, tá bom? A gente só fez um exercício de análise porque nós pegamos o valor referencial adotado na química para a constante de ionização, que é, né, 10 elevado a 5. E aqui utilizamos os valores dos ácidos para fazer as análises aqui, para saber, né, quem é ácido forte, quem é ácido fraco, quem tem maior constante de ionização, menor constante de ionização, né? Tá bom, gente? Então, eu desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula.